Itatiaia em todas as plataformas. Você acompanhou ontem a transmissão do título do Galinho. Tinha muita gente desacreditando. Depois da primeira partida, 4-1 lá em Porto Alegre para o Grêmio. E o Atlético ontem venceu por 3-0. Nos pênaltis faturou aqui, ó, Campeonato Brasileiro Sub-17. Com licença. Pra mostrar aqui na live no YouTube da Itatiaia, ó. Brasileirão Sub-17 é do Galinho, campeão. E a Itatiaia, a partir de agora, vai conversar com o Luiz Carlos Azevedo, gerente-geral das categorias de base do Galo, com o Henrique Teixeira, treinador do Sub-17 do Atlético. O Henrique André estará com a gente, continua com a gente nessa 2h35 aqui no Domingão Esportivo. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o Henrique Teixeira, que já está na bancada da Itatiaia, treinador campeão do Brasileiro Sub-17. Primeiro, meus parabéns. Boa tarde, Henrique. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Foi um título muito importante para nós, né? Tá todo mundo muito feliz e acho que foi um título que tem exatamente a cara do Galo, onde tem muita conquista, muita luta, mas que a gente conseguiu correr atrás e conseguiu ganhar. Quantos anos você tem, Henrique? Tenho 35. 35 anos. É o primeiro título nacional, Henrique, na carreira? Sim, nacional CBF, sim. E qual que é a sensação? É muito boa. Pessoalmente. É muito boa. Ainda mais como foi, né? Eu acredito que o roteiro foi muito bonito. Teve muita coisa que envolveu esse título pra mim e a sensação é muito boa. Foi o dia mais feliz da minha vida até agora. E tomara que tenha outros assim, porque é muito bom ver isso. E a gente está recebendo também o Luiz Carlos Azevedo, que é gerente-geral das categorias de base do Atlético. Tá com o nosso Henrique André ali. Tudo bem, Luiz? Boa tarde. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa tarde a todos. Satisfação enorme poder estar aqui com vocês novamente nesse domingo. Ainda mais depois de um dia tão especial que foi pra gente, foi marcante. Poder dar alegria pra massa e poder entrar na história do Galo. Primeiro título na Arena MRV do Galo foi com a nossa categoria Sub-17. Então, sem dúvida nenhuma, o que os meninos fizeram ontem estão na história do Galo pra sempre. Henrique André, faça as honras aí com a gente, com o Luiz. Também à sua disposição aqui o seu xará. O xará não tem 35 anos e eu 40 nunca, né? É o primeiro comentário a se fazer, né? Parece uma diferença um pouco maior. Acho que o futebol tem deixado ele mais estressado, mais cabelos brancos. Mas enfim, seja bem-vindo, Henrique. Parabéns pelo título. Eu acho que todo mundo ontem, né, acompanhou esse jogo. E o Vitão deu até aquele recado, né? Que o atleticano não desiste nunca. E o Sub-17 com um futebol bonito, mostrando isso da essência do atleticano. Então, parabéns por essa conquista. E queria fazer uma pergunta aqui pro Luiz, né, que chegou com essa responsabilidade de primeiro identificar, né, os problemas da base do Atlético que vem sendo falados há muitos anos. E eu queria saber isso. O que você identificou ali inicialmente precisaria ser mudado? E qual que é o recado que essa categoria Sub-17, com um título tão importante, o título inédito para o Galo, é o seu terceiro, se não me engano, você já tinha conquistado o Sub-17 também, né? Brasileiro Sub-17 duas vezes, esse foi meu terceiro, Copa do Brasil 2 vezes, Brasileiro Sub-20 2 vezes. Então, você chegar e ter esse título inédito também, o que significa essa conquista e o que você identificou que precisa ainda ser mudado no Atlético? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar vivendo essa experiência dentro do Galo. Então, para mim, nesses 7 meses tem sido muito intenso. Agradecer desde lá do convite lá atrás do Paulo Brax, foi a pessoa que me convidou para poder estar nesse desafio. E, enfim, toda a diretoria, o Bruno Musi, o Rafael Menin, enfim, fiz todo um processo de chegada. Segundo, que a gente identificou claramente que nós tínhamos uma geração muito qualificada, né? O Brax já falou algumas vezes sobre isso, a geração 08, 09 tem um futuro muito promissor dentro do clube. O Henrique faz parte desse processo. O Henrique chegou no clube em 2023 como treinador do Sub-15 e ano passado subiu com essa geração e esse ano está colhendo esses frutos maravilhosos. A gente teve algumas alterações de rota na categoria Sub-20. Na última oportunidade que eu vim aqui, a gente esteve conversando sobre isso. Então, é entender, dentro do que vinha sendo feito, que estava muito bom, que é a categoria potencializar e a gente poder agregar valor. E o que a gente entendia que não estava, a gente conseguir melhorar e ajustar a rota, como foi a categoria Sub-20, que não atingimos o objetivo que era ser campeão mineiro no segundo semestre, mas conseguimos garantir a vaga da Copa do Brasil, que foi o segundo lugar.
Além disso, nós já completamos a primeira fase de etapa estrutural que a gente tinha identificado. Então hoje tem 2 vestiários novos para arbitragem, tem um campo novo de ativação, tem um vestiário novo para a equipe visitante. Foram instalados banheiros próximos aos campos para que a gente pudesse atender melhor as equipes que estão treinando. E tem uma segunda fase dessa parte estrutural que a gente vem se reunindo semanalmente com o departamento de engenharia, com o departamento de obras e a administração do CT, que é uma nova academia, uma nova área técnica e administrativa para a gente poder dar um salto cada vez mais de qualidade dentro da categoria de base do Galo. Legal demais. Ale Oliveira, temos aqui o treinador e o gerente campeões no Sub-17 ontem. É um prazer recebê-los. Eu vou no treinador, que é mais ali o meu métier, se você assim me permite. Tenho muita curiosidade de saber como é que foi o trabalho psicológico de vocês, da comissão técnica, com essa garotada que evidentemente ainda está em formação em todos os níveis, né? Porque é muito complicado, né? Você passar para eles, você fazer com que eles entendam e que acreditem que ainda dá depois do primeiro jogo. O que vocês falavam com a rapaziada para que eles entrassem aí com essa pegada e realmente acreditando que podia reverter? Eu acho que esse trabalho foi fundamental para esse jogo, né? Sem isso, não teria como buscar, porque realmente foi um resultado muito difícil lá, uma derrota dura, onde a gente sofreu naquele dia. Mas acredito que o ponto principal foi fazer eles entenderem a história do Galo. Então o Vitão falou muito bem que o Galo sempre acredita em relação aos torcedores, mas ele falou isso também antes do jogo. Então que a gente ia buscar, que a gente conseguia buscar e que isso faz parte da história do Galo. Além disso, isso fazia parte da estratégia de jogo. Então criar uma estratégia de jogo onde a gente tivesse sempre produzindo oportunidades de gol, ia fazer com que eles acreditassem mais ainda que esse volume de jogo, que isso a gente teria a chance de fazer o gol. E o nosso primeiro tempo foi muito bom, apesar de ter feito só 1-0, na minha opinião, né? A gente poderia ter feito pelo menos mais um gol no primeiro tempo. Então o jogo mental do jogo foi um pouco dessa forma de entender a identidade do clube, de entender o que é o Galo. Até vou aproveitar o momento para dizer que o Pinel nos mandou antes do jogo, no dia anterior ao jogo, o documentário Lutar, Lutar, Lutar. E eu fui um dos que viu o documentário antes do jogo e vi que é exatamente a cara do Galo. Então, se a cara do Galo é assim, não tinha o porquê nós não acreditarmos nisso. Mas também essa questão estratégica de ter volume de jogo, de estar sempre produzindo, porque a gente começou a sentir que dava, e sentir que dá dentro de um jogo de futebol, tu sabe bem que isso é muito importante. E no momento que começa essa sensação no jogador, eles vão correr atrás e vão conseguir, e foi o que a gente fez ontem. Ô, Abílio, pode só emendar essa pergunta do Alex, se me permite, pro Henrique? Porque hoje a gente fala do Atlético campeão, mas a tendência era que o vice-campeonato viesse, se você fosse olhar uma lógica que não existe no futebol, né, Henrique? Pensando do lado do Grêmio, eu vi antes do jogo, né, depois da goleada por 4-1, muitos jornalistas do Sul falando, essa geração é uma das melhores que eu já vi, e esses jogadores precisam ser aproveitados no profissional. Depois do jogo, vi também jornalistas experientes já detonando pela derrota em Belo Horizonte. É importante usar isso também para o grupo campeão, para entender que um resultado pode mudar tudo no futebol e quem hoje presta pode não prestar mais por um resultado ruim. Você também pode trabalhar isso com os jogadores? Pode, eu acho que é importante eles entenderem o tamanho de cada momento, é importante eles perceberem que tudo conta no futebol, mas ao mesmo tempo eu acredito que categoria de base é uma coisa um pouco mais a longo prazo. Então, da mesma forma que se nós tivéssemos perdido ontem, e o jogo, nós tivemos chance de, na minha opinião, né, de ganhar o jogo sem ir para pênaltis, mas também tivemos chance de nem para pênaltis ir. Então, acredito que esse resultado não definiria se o jogador está se desenvolvendo o suficiente para ser profissional ou não. Mas, ao mesmo tempo, entender a importância do momento para ser um jogador profissional e saber se portar nesse momento, eu acho fundamental. Eu, por acaso, trabalhei com esses jogadores lá, passei bastante tempo dentro do Grêmio. Então, essa geração é, de fato, uma geração promissora, para não apagar o que eles fizeram até aqui. E eu tenho certeza que muitos deles vão chegar no profissional. Então, eu acho que faz parte pensar nisso dos momentos, mas também base a longo prazo e saber entender que foi um jogo que acontece, que faz parte da vida e que eles têm que seguir em frente, têm que seguir
buscando ser profissionais. Natália Fiuza, puxa a cadeira aí, participa dessa resenha com a gente. Vamos lá, antes dar os meus parabéns, né, pela conquista. Eu estava lá na Arena MRV ontem comentando a partida e até fiz um comentário, Henrique. Depois vou me dirigir a palavra ao Luiz Carlos, mas eu quero só deixar um adendo aqui. Eu estava lá na Arena MRV ontem para comentar a partida e o sentimento depois da derrota lá em Porto Alegre, é claro que era impossível não haver um sentimento de desconfiança por parte da torcida, ainda que logo no meu primeiro comentário eu tenha deixado claro que o que acontecesse ali quando o juiz apitasse o jogo talvez fosse o menor no sentido do desenvolvimento e do processo daqueles atletas. Que vencer no futebol, obviamente, é o que todo mundo quer, mas que era uma geração de fato muito talentosa. O time do Grêmio era um time muito organizado, um time difícil de ser enfrentado, mas aí no final deu tudo certo porque o resultado também veio, o título também veio. Mas me chamou muito a atenção como que ontem a gente conseguiu. A impressão deixada no jogo foi uma impressão muito mais próxima do que de fato é o time sub-17 do Atlético, do que foi o jogo lá em Porto Alegre, né? Assim, com toque de bola, com velocidade, né? Um time organizado, com uma defesa muito bem postada, com um goleiro que fez intervenções importantes. Eu acho que o torcedor que só assistiu a final lá em Porto Alegre não viu o que é de fato o time sub-17 do Galo. Acho que ontem foi aquele time aguerrido, a parte psicológica muito bem trabalhada, mas um time também que sabe tocar a bola, que tem agressividade, né? É isso, exatamente. Eu acredito que a gente fez uma grande competição e ontem foi um jogo mais que tem mais a ver com o nosso padrão dentro da competição. Nós jogamos praticamente o Campeonato Brasileiro inteiro, mais ou menos dessa forma. Claro que ontem nós tivemos que atacar mais, que colocar mais atacantes, que se expor um pouco mais porque precisava buscar um resultado difícil, né? E o jogo em Porto Alegre foi um jogo totalmente diferente do nosso padrão. Nós não tínhamos sofrido nenhuma derrota com mais de 1 gol de diferença. E lá em Porto Alegre sofremos uma derrota com 3 gols de diferença. Não tínhamos sofrido 4 gols na competição inteira e sofremos no primeiro jogo da final. Tivemos uma expulsão muito cedo, um gol muito cedo, que interferiu muito no jogo, e aquele período da expulsão, tem a expulsão e poucos minutos depois, na falta da expulsão, a gente já sofre um gol, depois já sofre outro gol poucos minutos depois. Então, com certeza foi um jogo atípico, foi um jogo pesado para nós nesse sentido. Mas, de qualquer forma, dentro desse jogo lá, onde a gente sofreu muito e conseguiu trazer esse 4-1, que apesar de não ser um resultado muito bom, foi um resultado que, dentro do que estava acontecendo, nos ajudou. Nós percebemos que tinha muita coisa que nós poderíamos usar, porque tinha algumas coisas boas ali que a gente fez dentro do jogo e poderia trazer para cá isso e usar isso como uma ferramenta contra o Grêmio. Então, foi parte da final. Essa leitura do que aconteceu lá, não só em relação ao resultado, mas em relação ao que aconteceu dentro do campo, para a gente poder construir o jogo daqui. Quer emendar com o Luiz, Posso? Nath? À vontade. Luiz, a minha pergunta se direciona mais ao processo de início da chegada desses atletas às categorias de base do Atlético. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando, agora o seu trabalho como coordenador geral, né, gerente geral das categorias aí, como tem sido o processo de captação, porque a gente viu o trabalho com o Sub-20, que teve alguns percalços. A gente já está falando agora de uma geração mais nova, que já dá um retorno técnico mais cedo. Como tem sido o processo de captação desses jovens? O que o Atlético tem buscado de característica, sabe? Pro que combina também com a história do clube, o DNA de futebol do clube. Como tem sido esse processo de encontrar também esses garotos? Porque a gente sabe que hoje, nas categorias de base, você pega a ficha do jogo, dos atletas, tem atletas de várias partes do país, né? Não se resume mais só ao quintal ali de onde vem o clube. Então, queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Primeiro que, como o Henrique falou, o trabalho de base é um trabalho feito de médio a longo prazo, né? Nós temos atletas ali que chegaram no clube com 10, 11 anos. Então, eles têm hoje 7 anos de clube já. Nós temos o Ronaldo, que nós trouxemos há 4 meses atrás, vindo do Novo Horizontino, que fez o gol da nossa ida aos pênaltis, né? Então, hoje a gente tem um departamento de captação muito sólido e nós investimos bastante nesse ano nesse departamento. Então, são 10 scouts hoje espalhados pelo Brasil, mais um coordenador que está totalmente integrado ao SIGA do profissional. Nós temos hoje observadores na região Nordeste, na região Sul. Temos hoje 2 no Rio de Janeiro, 5 aqui rodando pelo estado de Minas Gerais, 1 em São Paulo. E a gente está atento a todas as oportunidades de mercado, tá? Esse time nosso mesmo, nós temos atletas, o Pacini veio do Espírito Santo,
Nós temos atleta de São Paulo, nós temos atleta do Rio de Janeiro, nós temos atleta de diversos estados do país que foram captados e também temos atletas de Minas Gerais, como é o caso do Riquelme, como é o caso do Vitão. A gente está começando bem na iniciação. Nós temos um projeto aqui que tem dado muito certo, que é o Campo dos Sonhos. Nós já rodamos 24 comunidades nesse ano dentro dentro da cidade metropolitana aqui, não só BH, mas Betim, Contagem. Esse projeto já nos deu 4 atletas para as categorias de base. Foram mais de 2.500 atletas observados. O Hernani, ex-jogador do clube, é até o embaixador desse projeto. Além disso, nós já levamos a nossa categoria sub-12 e sub-13 para fazer amistosos dentro dessas comunidades, no campo de terra, com pedra, com dificuldade, com poeira, para eles pudessem ter essa vivência. Então, são várias estratégias que a gente tem feito para poder ampliar nosso leque de captação. Pensando na internacionalização da marca. Nós temos um atleta hoje titular no sub-20, que é o Cissé, que é de Guiné, é um africano que tem se destacado bastante. Nessa última janela nós trouxemos o Vargas, que é um lateral esquerdo vindo do Olímpia do Paraguai. Em novembro agora o André Veloso, que é o nosso head scout, vai estar rodando por 2 países da África para poder observar mais atletas. E o trabalho não para. O trabalho ele tem que continuar cada vez mais agressivo para que a gente possa estar cada vez trabalhando melhor e captando melhor esses talentos para colocar dentro da cidade do Galo. 2 horas e 51 minutos. Pode concluir, Luiz, por favor. Não, eu queria só aproveitar, dentro do que o Henrique falou da final de ontem, eu quero deixar um agradecimento aqui nos bastidores a todo o apoio que a gente teve da nossa diretoria. A operação do jogo de ontem foi feita uma operação igual do profissional. Teve mosaico, teve fumaça, teve match day com os pais dos atletas, que foram bem importantes. Tivemos o chute a gol com Galo com atletas da nossa iniciação. Então, nós treinamos na arena na sexta-feira. Teve o Eu Acredito da torcida também, né? A massa foi fundamental. Nós tivemos, para você ter ideia, nós treinamos na sexta-feira na arena. Nós tivemos 5 jogos do Campeonato Brasileiro Sub-17 realizado na arena. Então, tudo isso é um tijolinho que a gente coloca para a construção desse título. As coisas não aconteceram assim, aconteceu lá no sábado. Então, foram degraus que foram acontecendo e esse respaldo foi bem importante para a gente, para que os atletas estivessem ali em casa. E aí, quando teve mais de 5 mil pessoas ali apoiando, o Eu Acredito, música, apoiaram do início ao fim. Isso tudo foi fantástico aí para que a gente pudesse essa história sendo escrita lá na arena no dia de ontem. Ô, Luiz Carlos, só uma curiosidade. Depois que aconteceu o jogo, na festa, eu vi que tinham vários meninos mais jovens com um coletinho que participaram ali da festa junto com os atletas que foram campeões. Eles são de categorias mais novas, são categorias inferiores. Todas as categorias estavam lá. Eu destaquei assim, isso, me chamou a atenção. Até fazer um agradecimento ao Coronel Olímpio lá, o Léo Barbosa, que eu deixei eles dois. Depois nós ganhamos, falei, bota todo mundo pra dentro. Eles, não, pelo amor de Deus, Luiz, não. Falei, não, pode entrar todo mundo. Então você teve garoto do sub-11, sub-12, tirando foto com a taça, correndo no campo. Eu falei, eu quero isso, eu quero identidade, eu quero que eles vivam essa emoção, vivam essa experiência. Porque isso motiva também quem tá ali no sub-12, né? No sub-15, enfim. Não tenha dúvida. Eu recebi vários vídeos de pais agradecendo, mandando pro Lima, que é o nosso coordenador da iniciação, ex-zagueiro do clube também. Então, assim, foi marcante. Coronel Olímpio, Léo Barbosa, desculpa aí pelo trabalho, eu sei que nós demos um trabalho grande. Quando vocês viram, tinha mais de 100 garotos correndo, pulando, chutando a bola. Então, foi a alegria que a gente quer proporcionar para os nossos atletas, para nossa torcida. Sualê, por gentileza, eu vou pedir para você repetir o assunto anterior que conversamos aqui brevemente com o Luiz Carlos sobre o pós-título, porque a gente já recebeu muitas mensagens aqui sobre o papel picado azul que a CBF deixou preparado lá. Exatamente, Luiz, para saber como vocês interpretaram, inclusive a nota da CBF, como é que foi a reação de vocês lá no momento, como é que vocês entenderam esse episódio? Sendo bem transparente, a reação foi a pior possível ali nossa na hora, no momento, né? Então, pra gente não foi bem assimilado no momento. Imediatamente o Júlio Avelar, que é o diretor de competições, que organizou uma belíssima competição, foi o primeiro ano que o Campeonato Brasileiro Sub-17 teve 19 rodadas, isso foi inédito. Pediu desculpa, nossa diretoria, o Léo Barbosa, tava o Pedro Tavares, todo mundo imediatamente entrou em contato com a Abrax, que cuida dessa parte. Mas, sem dúvida nenhuma, não apaga o que foi feito, mas é uma mancha que a gente entendeu que não fez sentido
pela história do clube, pela cultura do clube, pela grandeza da nossa conquista, tá na cor que foi colocada lá. Então, imediatamente, vocês repararam, os nossos próprios atletas começam a recolher, tiram. Então, mas enfim, depois disso, a gente seguiu a nossa comemoração com a nossa torcida, com os nossos atletas, a gente não deixou isso apagar, mas na hora foi desconfortável, sem dúvida nenhuma, Alê. Luiz Carlos Azevedo, gerente-geral das categorias de base do Atlético. Isso vai até de encontro à minha próxima pergunta para você, Luiz, que é justamente sobre 3 pontos que vocês já falaram aqui. Esse dos atletas recolherem o papel azul. O Henrique falou há pouco do vídeo, né, do documentário que os jogadores assistiram antes dessa decisão de ontem. E a gente falava há pouco sobre o Lima, né, que é coordenador hoje nas categorias de base. São exemplos práticos de como o Atlético trata a sua história para quem está chegando, para os garotos mais novos. Que outros exemplos você pode falar sobre isso? Qual que é a importância disso no seu trabalho, de passar a história do Galo para as categorias menores? Nós precisamos entender que nós estamos num clube centenário. E esse clube centenário foi construído por muitas mãos, por muitas pessoas, por muitas lágrimas e por muitos sorrisos. Então nós temos feito uma série de ações para que os atletas entendam isso. Como nós estávamos falando recentemente sobre a festa e ter todas as categorias de base lá vivendo aquele momento. Hoje, dentro da fase 1 que eu comentei recentemente aqui com o Henrique, se vocês entrarem no restaurante hoje da nossa base, nós temos diversos ídolos que, com a foto deles com a camisa do Galo, quando foram formados na base e hoje estão no profissional. E tiveram sucesso no profissional. Reinaldo, Toninho Cerezo, recentemente Rubens, Diego Alves, Savinho. Então isso está estampado dentro do nosso restaurante. O Pinel depois pode mandar para vocês, até para vocês terem. E é uma coisa que a gente precisa criar essa identidade, essa raiz. E desde que eu cheguei aqui no Galo, eu já tive a oportunidade de vir contra e saber o peso dessa massa. E quando você está aqui dentro, a energia, o acreditar, o eu acredito, é algo muito forte. Então, isso é muito grandioso. E a partir do momento que os atletas entendem isso é um primeiro grande passo para quando eles chegarem lá no profissional, eles terem sucesso. Se a gente não souber da onde a gente veio, a gente não vai saber para onde a gente vai. Então, isso é algo que a gente bate ali diariamente, a gente prega. E não só o Lima, mas nós temos o Lima, nós temos o Hernani, nós temos o Léo Silva dentro da categoria sub-20. O Edgar tá. Edgar tá lá o Edgar hoje está no profissional, mas veio da base. Então, assim, essa identidade. O Lima ontem estava chorando, Léo Silva estava lá acompanhando conosco. Então, todos nós nos emocionamos muito, porque nós vivemos muito esse dia a dia. Os atletas da equipe principal estavam no hotel também. Nossa, foi fantástico. A emoção dele, nós recebemos vídeos lá de todo mundo. Então, essa sinergia. Tudo isso faz parte do processo de formação para que a gente possa entregar ao nosso cliente final, que é o futebol profissional, da melhor forma possível. Henrique André. Pois é, essa pergunta pode ser para os dois, né? Primeiro para o Henrique, se o Luiz também quiser respondê-la. A gente sempre questiona o Sampaoli, hoje é o atual técnico do Galo. E o Vitão, e o Mosquito, e o Veneno? Por que você não coloca esses meninos para jogar, já que o Atlético tá precisando de ar novo, né? De oxigênio novo no time que não vem tão bem na temporada? E pelo que a gente sente, né? Vou falar pelo menos por mim, no Sampaoli é que ele quer dar uma freada, até para não queimar etapas. Ele fez isso com o Savinho também, foi lançando o Savinho aos poucos. Eu queria ouvir do treinador do Sub-17. Essa pressão, né? Até quanto ela é benéfica para o jogador, ela faz mal para o jogador também, para a cabeça do menino. O Veneno, ele tá muito valorizado no mercado, a gente sabe disso. Mas como dar uma freada e mostrar para ele que esse processo tem que ser respeitado? Queria que você falasse um pouco desse processo e principalmente da mentalidade do Atlético nesse ciclo. Eu acredito que essa transição da categoria de base para o profissional, ela é muito mais dependente de cada jogador, do caso de cada um. Não existe uma fórmula para todos e eu vejo que muitas vezes se fala sobre isso, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu acho que é uma questão também de sensibilidade, de como cada jogador responde. Tem jogador que muito cedo vai pro profissional e responde bem. Tem jogador que subir muito cedo não é bom para ele. Então tem jogador que pensar no profissional logo é uma fonte de motivação. Tem outros jogadores que já se assustam com isso. Então vai depender muito de caso a caso. Eu acho que o clube tem que ter muito tato
E o profissional tem que ter muito tato, então o departamento profissional tem que ter muito tato em relação a isso. E acredito que as chances têm que ser dadas para aqueles caras que estão performando em campo. Então, se eles estão jogando bem, se eles estão tendo qualidade, se eles estão conseguindo, de fato, performar em campo, eles têm que receber uma oportunidade na vida e ver se conseguem, de fato, manter esse padrão no profissional. Mas acredito que é uma coisa muito de caso a caso e que tem que ter realmente um cuidado importante, porque acelerar muito esse processo pode expor o jogador, ele sentir isso mal e depois tem que voltar a fazer tudo de novo. Mas ao mesmo tempo a gente nunca pode ter receio de tentar lançar um jogador, porque muitas vezes a gente pensa que o cara ainda não está preparado e ele tá. Você como pai da turma, então, quem que você lançaria? Sem se complicar. Você pode falar com propriedade isso. Sem se complicar, já se complicando. Já se complicando. Tá já com a pergunta complicada. O complicado foi ontem, hoje tá tranquilo. Não, hoje tá mais fácil. É assim, ó, qual é o lado mais difícil para mim, tentando ser o mais equilibrado possível nessa resposta? É que eu não conheço tão bem o plantel do profissional, porque eu não trabalho com eles no dia a dia. Mas eu vejo o Vitão um cara muito preparado, acho que ele tá muito bem. O Wendel sofreu muito durante algum tempo, mas também é um cara que quando vem grandes momentos de mais peso, ele cresce muito. A gente tem o Mosquito tendo um destaque muito grande. Enfim, tem o Carlos Soares fazendo muito gol. Tem vários jogadores ali de muita qualidade. O Pacini é um cara que vem jogando muito bem. Enfim, tem vários. Eu acho que é um time também, sendo sincero com esse grupo, eu acho que uma das grandes virtudes desse grupo é o equilíbrio que eles têm, né? Não sei se tem alguns times que tem um jogador que pega a bola e interfere muito no jogo. Agora, esse grupo eu acho que é muito equilibrado, tem muitos bons jogadores. E aí eu vou acabar falando todos. Não tem como eu não falar do ano do Samuel lateral, não tem como eu não falar do ano do Caio, não tem como eu falar do que o Xavier fez ontem nos salvando em momentos muito difíceis. Não tem como não falar do Matias e do Guti, não tem como falar de todos os jogadores, do Riquelme que nos colocou nessa final. Do Peu, que fez um ano fantástico ano do Peu. O Índio, como corre. O Wendel até, ele tem... ele sente cãibra e tá numa posição praticamente de zagueiro, quase num tudo ou nada nosso, assim, com o Vitão dentro da área. Ele sente cãibra e eu tava rezando pra um contra-ataque não cair pro Grêmio ali onde ele tava, porque ele já tava puxando cãibra. Cai um contra-ataque ali, ele levanta, corre 30 metros pra trás e salva. Então não sei, ele é o único cara que eu conheço que tem câmera e depois consegue dar um pique de 30 metros e tá bem. A gente até falava na transmissão ontem que era impressionante, ele estava em todos os lugares do campo, assim, né? Dada a sua posição ali, às vezes mais pelo lado direito, mas assim, que ele percorria o campo todo e que tinha uma agressividade realmente muito grande pro ir e vir. E é um time que faz muito bem também ali as coordenações entre os pontas e os laterais, né? São dois muito bons laterais, você citou o Pacini e o Samuel, né? E como foram importantes ontem, eles ultrapassavam também o tempo todo. Claro que era o plano do jogo pela necessidade de fazer um placar mais elástico, mas como os laterais também chamaram a minha atenção, e tô trazendo isso aqui, ô Pedro, porque formar lateral hoje em dia não é brincadeira não, né? Não. Lateral hoje, um bom lateral hoje na categoria de base é uma joia, né? O futebol profissional tá carentíssimo dessa posição, dessa condição, né? Mas queria que o Luiz respondesse essa pergunta do Henrique também sobre a mentalidade, né? Como é que dá pra frear um pouquinho essa ansiedade, principalmente a torcida, a torcida cantou no clássico, Gabriel Veneno, a torcida queria que ele entrasse no clássico e já estava empatado na semana passada na Arena. Ô Abelho, ele não vai falar, né, dos nomes. Ele já deu os sinais. Com certeza. Então, só pra emendar pra você também, você trabalhou muito tempo no Flamengo e o Flamengo é um baita vendedor no futebol brasileiro. Vende com a facilidade, apareceu, vende por milhões. O Atlético pode se tornar também essa potência e o que fazer para ter esse mesmo potencial do Flamengo? Então, primeiro, como você falou, eu trabalhei 10 anos no Flamengo. E quando eu venho para cá, todos os comentários eram opostos do que nós estamos ouvindo hoje, né? Era a base do Atlético, nunca bota para jogar, nunca tem ninguém, fecha a base, para que tem? Então, tá esse momento, eu entendo como algo positivo. Mas sem dúvida nenhuma nós precisamos ter muito cuidado. Primeiro, nós temos reuniões diárias. Eu digo para vocês que todo dia, 3, 4 vezes no dia, eu estou conversando com o Paulo Brax sobre o assunto de algum atleta. Além disso, nós temos uma proximidade muito grande com o Departamento de Futebol Profissional. Vitor, Pedro Moreira, a comissão do São Paulo, assim como era com a comissão do Cuca. Vou lembrar para vocês que há alguns meses atrás, o Wendel, né, que é o Índio,
Ele subiu pro futebol profissional. Ele foi para um jogo do futebol profissional, mas ele mentalmente não estava preparado. Teve um probleminha. E aí, o que nós fizemos? Nós cuidamos do Índio. Nós trouxemos o pai dele de São Paulo para morar aqui com ele. São todas as ações que nós fazemos nos bastidores que o reflexo vem no campo. O Índio ficava alojado, a gente entendeu que não era mais o momento do Índio ficar ali na nossa concentração. O pai veio, comprou a nossa ideia, o agente nos apoiou nesse momento. Nós cuidamos do Índio e nós entendemos. Dentro dessas atribuições que o Henrique falou, tem atleta que está preparado fisicamente, tem atleta que não está preparado fisicamente. Você olha a diferença física hoje do Mosquito para o Vitão, tem a mesma idade, mas são duas compreensões físicas totalmente diferentes. Tem atleta que mentalmente está preparado, tem atleta que ainda está em amadurecimento. Então são jovens meninos de 17 anos. Então, sem dúvida nenhuma, eu gosto, porque eu vivi durante muitos anos isso, da torcida pedir o jogador. Isso é bom. A gente só tem que ter cuidado e ter a maturidade de saber do momento, o momento que a equipe do futebol profissional está pedindo, um momento que a equipe de futebol profissional está num momento equilibrado, um momento que tem uma carência. Então, assim, tudo isso faz parte e essas trocas elas acontecem demais. Então, todo movimento que a gente faz dentro desse planejamento, ele é extremamente dividido e conversado para que a gente faça sempre com muito cuidado. O Vitão e o Pacini fizeram muita falta no jogo da ida, muita falta. Mas era importante o Vitão estar atendendo o futebol profissional por causa do jogo do Cruzeiro, que tinha perdido o Vitor Hugo e não poderia contar com o Alonso. Nós entendemos que era importante o Vitão estar participando desse jogo, o Vitão que amanhã está se apresentando para o Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. Então, precisamos ter esse cuidado. Sobre a tua outra pergunta, eu acredito sim nisso, acredito muito nisso, porque eu cheguei no Flamengo em 2015 e saí em 2025. Em 2015, o Flamengo não tinha uma capacidade de vender como vende hoje. O Palmeiras, que é outro grande player no mercado, em 2015 não tinha essa capacidade de formar e vender como tem hoje. Então, nós temos hoje camisa, temos pessoas qualificadas, seja na base, seja no profissional, temos um alinhamento com a diretoria muito grande, temos um respaldo muito importante. Então, eu acredito sim num trabalho de que médio e longo prazo, que é a base, a gente tem condições de poder trazer o Atlético para uma prateleira cada vez mais alta. Não esquecendo que esse ano nós já tínhamos duas grandes vendas oriundas da base, tanto o Alisson quanto o Rubens. Foram duas vendas acima de 10 milhões de euros que foram bem importantes para o clube e dentro do cenário do mercado brasileiro. Show de bola. A gente está recebendo ao vivo aqui o Luiz Carlos Azevedo e também o Henrique Teixeira, gerente geral e o treinador do Sub-17, gerente geral da base e o treinador do Sub-17 do Atlético. Agora 3h11. Hugo Sérgio contou a história deste título inédito do Galo e a gente vai reviver a emoção aqui na Itatiaia com o locutor que é nosso. Gabriel Meck é a estrela da companhia. Gabriel Meck, se perder, o Galinho é campeão brasileiro Sub-17, Hugo. Gabriel Meck para cobrança, pega Caio. É para consagração. O torcedor está contigo. Que reviravolta. Toma a posição. Gabriel Meck para batida a favor do Grêmio. 4-2 pro Galinho. Vai pra cobrança o Grêmio. Gabriel Meck. Ele pra bola. Autoriza o árbitro. Ele caminha. Vai pra cobrança. Toma a posição, Gabriel. Vem pra bola. Batida na trave. Acabou. O Galinho é campeão brasileiro. O Galinho é campeão brasileiro. Sub-17. Título inédito. É a festa na Arena MRV. Explosão de emoção. Rasga o peito de emoção, é pra quem tem coração de titânio, rasga o impossível do dicionário do atleticano, essa palavra não existe, lição de vida, a vida muda de minuto a minuto, a reviravolta do Sub-17, perdeu pro placar de 4-1, a redenção 3-0, nos penais fatura, com o brilho dele também Caio Assis, eu estou sendo arrebatado de emoção. Muito bem, Hugo Sérgio e a narração do pênalti decisivo aqui na Itatiaia. Ô Henrique, eu quero te agradecer a presença, parabenizar mais uma vez pelo título, desejar muito sucesso e que você fechasse com um recado pra massa aí sobre esse título, principalmente
depois de reviver essa emoção. Quem está no YouTube também assistiu o momento da comemoração ali dos jogadores com a torcida na Arena MRV. Pra mim foi uma emoção ver de novo esse lance, né? Porque acho que consagra um trabalho de bastante tempo e meu com eles de muitos anos. Então, eu fico muito feliz de ter vivido isso e acredito que de novo, esse título é a cara do Galo, esse título é a cara da massa atleticana. Eu acho que a gente acreditou o tempo inteiro, foi até o final, fez tudo que a gente pôde e conseguiu sair com a vitória. Se eu fosse deixar um recado para a torcida do Galo em relação a essa categoria, é uma categoria que luta muito, que vai até o final, que não vai desistir do sonho deles e que vai conseguir tornar realidade esse sonho de jogar futebol e que a gente vai conseguir dar a volta com a categoria de base, sendo protagonista dentro de um clube e que isso é muito importante para que a gente consiga fazer o Galo funcionar. O que acontece, Henrique, depois do título? Agora começa a pensar uma nova temporada. Né? Sempre é churrasco, pelo amor de Deus. Depois do churrasco, então. Aí é uma ressaca que fala. Depois da ressaca? Ressaca não, a gente tá falando de sub-17 só. Não, tô falando dele. Punição. Tá. Aí é outro churrasco, porque o brasileiro tem que ser uma série de churrasco. Desculpa. Nada. Terça-feira já temos um jogo contra o Coimbra, já valendo pela fase final do Campeonato Mineiro. Nós queremos ser campeão. Leva uma parte grill, faz um... Que o Atlético lidera, né? Essa parte agora do octagonal final do Campeonato Mineiro. Tá brigando ali em cima também, né? Nós estávamos na liderança e agora perdemos porque teve rodada nesse sábado e nós não jogamos, né? Então nós vamos jogar terça, a rodada que foi sábado. Então nós temos um jogo a menos. Mas de fato foi churrasco ontem. Então, felizmente, né? O Luiz teve a felicidade de optar por isso. Colocou a mão no bolso, né? Descoçou, né? Pode reclamar, Lê, não pode reclamar de nada, que foi bem satisfatório o churrasco. Ele quis que eu escolhesse o doce errado, mas tudo bem, depois eu vou contar essa história aí. Ajudei ele aí. Enfim, acredito que a gente comemorou bastante, já curtiu, já aproveitou. O futebol, a realidade é muito acelerada, né? E também faz parte da formação deles entender isso, que essa realidade é assim, que eles se querem se projetar para o profissional, já tem que entender que é assim, não tem... Ganha um campeonato num dia, no outro dia já tem outro compromisso e tem que seguir a vida. Então, felizmente, nós ganhamos o campeonato ontem. Foi um grande dia para nós, um grande dia para todos nós, o maior até agora desse grupo. E a gente comemorou bastante ontem. Hoje é descansar um pouquinho. E amanhã já tem treino, nós já vamos organizar nossa equipe para jogar contra o Coimbra, que é um adversário muito difícil, um jogo fora de casa e que já nos coloca numa condição boa, caso dê tudo certo, já nos coloca numa condição boa de voltar para a liderança e buscar esse título do Campeonato Mineiro Sub-17. Show de bola, muito obrigado pela presença. Agradeço também a você, Luiz, sucesso e o seu recado aí, por que a torcida do Galo deve acreditar que a gente vai ter jogadores promissores sendo revelados no futuro? Primeiro, a torcida foi fantástica ontem e foi muito bom ter o apoio deles. E quero deixar para nossa torcida, elas ciente que sem o apoio dela, eles não vão chegar tão preparados no futebol profissional. Segundo que, sem dúvida nenhuma, não só essa geração, mas outras gerações estão sendo formadas na cidade do Galo, com muito trabalho, com muita dedicação, com empenho total. A gente vive 100% clube e a gente tem plena confiança que com o alinhamento que a gente tem hoje, com o futebol profissional, com a diretoria, com os investidores, a gente está num caminho para ter grandes realizações e, acima de tudo, colocar a base do Galo para dar frutos ao futebol profissional, que dê retorno técnico e financeiro e que a gente consiga formar gerações vitoriosas, tá? Que a gente não desassocie a formação, mas formar sendo vitorioso é melhor ainda, então, sem dúvida nenhuma, não vai faltar empenho nosso lá no dia a dia. Valeu, Luiz, muito obrigado mais uma vez pela presença. Agradecer também ao Fábio Pinel, assessor de imprensa das categorias de base do Atlético e também voz da Arena MRV.